Pois bem, aqui estamos nós para mais uma aula e nesta aula nós vamos conhecer quais são as 8 regras que asseguram a validade de um silogismo típico. Aqui nós temos a primeira regra. O silogismo categórico típico deve ter somente 3 termos unívocos. Bem, o que é um silogismo categórico típico? É um silogismo como este exemplo que temos aí embaixo. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Ele é conhecido como típico, também como silogismo simples, porque todas as premissas são simples, cada uma só tem um sujeito e um predicado. E a regra 1 diz que esse silogismo só pode ter somente 3 termos unívocos. Mas quais são esses 3 termos unívocos? Temos aí o termo maior, mortal, o termo menor, Sócrates, e o termo médio, homens. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Note que esse silogismo, então, só tem 3 termos: termo maior, termo menor e termo médio. Note que o termo mortais já está representado na conclusão. O termo Sócrates também já está representado. Então, eu só tenho os 3 termos, e esses 3 termos devem ser unívocos. Olhe um exemplo que viola a regra de número 1. Todos os alunos viajaram a Brasília. Nicolas é aluno, logo Nicolas não ficou em Goiânia. Esse silogismo viola a regra 1 por quê? Porque nós temos aqui o 4º termo, viajaram a Brasília. E esse 4º termo não está representado na conclusão. Então note que esse silogismo, por mais óbvio que ele possa parecer, você não pode se orientar pela obviedade. Ele é inválido. Temos aqui também outro caso de violação da regra de número 1. O termo banco, que é o termo médio, ele traz mais de um significado. E a regra 1 diz que os termos devem ser 3, somente 3, e os 3 devem ser unívocos. O termo banco não é um termo unívoco. A expressão banco pode significar banco de sentar, banco financeiro. Então, não dá para assegurar que esse silogismo seja válido, porque o termo médio banco não foi ou não é um termo unívoco. Depois nós temos a regra de número 2. O termo médio deve ser universal pelo menos uma vez. E onde é que está o termo médio aqui? Temos aí os 3 termos, e o termo médio é o termo mortais na primeira premissa e mortal na segunda premissa. Dá para notar que o termo mortais não foi universalizado na primeira premissa. Também não foi universalizado na segunda premissa. Por isso que esse silogismo é um exemplo inválido, justamente porque ele viola a regra de número 2. Depois temos a regra de número 3, que diz: se na conclusão um termo for universal, tal termo terá de ser universal também nas premissas. Significa que na conclusão você vai olhar o termo maior e o termo menor. Um deles, se for universal na conclusão, ele terá de ser também universal nas premissas. E nós temos aí também um exemplo inválido. Olha só, o termo animados, ele está universal na conclusão e ele está particular nas premissas. Isso não pode. Veja, se eu conheço algumas loiras, eu não posso concluir algo sobre todas as loiras. A premissa assegura que todos os homens são animados, ou seja, eu estou falando de alguns animados. Mas a conclusão está querendo generalizar, falando algo sobre todos os animados. Então note que esse exemplo viola a regra 3, porque foi universal na conclusão e não foi universal na premissa. Depois vem a regra 4. Da regra 4 até a regra 8, nós analisamos premissas. É até mais fácil, né? Porque você não precisa ficar identificando os 3 termos. A regra 4 diz: de 2 premissas negativas, nada podemos concluir. Note que as 2 premissas são negativas. E de 2 premissas negativas, nada nós podemos
concluir. Muito fácil, não é? Depois vem a regra 5. De duas premissas particulares, nada podemos concluir. Note que nós temos duas premissas particulares, né? E como que você sabe que uma premissa é particular ou quando que uma premissa é universal? Aí está a dica. Só recapitulando, que já foi dito em aulas anteriores. Sujeito particular, premissa particular. Sujeito universal, premissa universal. Então está aí a regra 5. De duas premissas particulares, nada podemos concluir. Depois vem a regra de número 6. De duas premissas afirmativas, não podemos inferir conclusão negativa. Olha aí, a conclusão foi negativa, apesar das duas premissas serem afirmativas. E isso é inválido, ou seja, de duas premissas afirmativas, não podemos inferir conclusão negativa. Depois vem a regra de número 7. A regra de número 7 diz que a conclusão segue sempre a premissa mais fraca. Ou seja, a premissa mais fraca é ou a negativa ou a particular. Se eu tenho duas e uma é particular, como é o caso da primeira premissa, a conclusão, ela já demonstra a violação da regra 7. Por quê? Porque a conclusão foi universal. Eu não posso ter uma conclusão universal se eu tenho premissa particular. Esse é o caso da violação, então, da regra 7. Se eu tenho duas premissas e uma é particular, a conclusão ela teria que ser particular. Se eu tenho duas premissas e uma negativa, a conclusão tem que ser negativa. Se eu tenho uma premissa particular e uma outra universal negativa, a conclusão teria que ser o quê? Particular negativa. Ou seja, a regra 7 diz que a conclusão deve conter a fragilidade das premissas. É isso aí. Depois nós temos a regra de número 8, que diz o seguinte: eu não posso, de duas premissas universais, ter conclusão particular. Eu não posso, partindo de duas premissas universais, ter uma conclusão particular. Isso aqui dificilmente cai em concursos públicos. Na filosofia, a regra 8, ela refere-se ao que nós chamamos de falácia existencial. Se você quiser dar uma olhadinha depois no Google, o que vem a ser falácia existencial é bastante interessante. E é exatamente no que se refere à regra de número 8. De duas premissas universais, não podemos concluir premissa particular.